Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Bem, pessoal, vamos falar aqui um pouco da classificação de relevo, né? Vamos aqui falar acerca das três classificações, né? Das duas anteriores e da atual, certo? Mas como forma de vocês entenderem, vamos fazer aqui uma breve explanação acerca do relevo brasileiro, né? Tratar de algumas características bem gerais. Aí depois nós adentramos nas classificações. Bem, pessoal, o relevo brasileiro, de antemão, ele apresenta diferentes formas, né? O relevo brasileiro possui serras, planaltos, chapadas, né? Os chapadões, né? Como alguns chamam, depressões periféricas, depressões interplanáuticas e também as planícies, ok? As planícies nossas, tanto elas podem ser de origem fluvial, marinha, lacustre, entendeu? Então o relevo brasileiro ele possui essa variedade aqui de formas, tá? E apresentam diferentes estruturas geológicas, certo? O relevo brasileiro ele vai desde os embasamentos cristalinos, lá da era pré-cambriana, tá? Até os terrenos de sedimentação lá da era cenozoica, né? Como algumas planícies litorâneas aqui no Brasil, são sedimentos bem recentes, tá? Então, eles apresentam diferentes estruturas geológicas, como os embasamentos cristalinos, bacias sedimentares, área de dobramentos antigos, tá? Então, o Brasil ele possui basicamente três estruturas geológicas, na qual essas três estruturas geológicas elas vão moldar o relevo brasileiro de acordo com suas características, certo? Nós temos também a atuação de agentes externos e também internos, tá? Nós temos aí essa questão. E principalmente aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês nos agentes externos. Tem uma característica muito marcante do relevo brasileiro, que é o quê? Que é o relevo brasileiro, ele é bastante erodido, ele é bastante desgastado. Isso daí já é um aspecto muito relevante do nosso relevo. Por quê? Porque o nosso relevo, as nossas formas de relevo são formas bem antigas. Se elas são bem antigas, elas são o quê? Muito moldadas, né? As nossas formas de relevo já sofreram um intenso processo erosivo e de desgaste, principalmente os agentes externos, ok? Então guarda essa informação. O relevo brasileiro ele é bastante erodido, ele é bastante desgastado, tendo em vista que, né, as nossas formas de relevo são formas de relevo antigas, né, pelo fato das bacias sedimentares, né, no caso das áreas de dobramentos antigos, né, pelo fato de algumas feições geomorfológicas terem sido formadas no embasamento cristalino. Então, com o tempo, essas formas de relevo foram sofrendo um intenso processo erosivo. Tá? As formas geomorfológicas são predominantemente antigas, está aqui, estou ressaltando, com um intenso processo erosivo. Ó. Então, vocês destacam isso daqui. Relevo desgastado, isso, estou repetindo aqui, não vou mais estar explicando. Sobre o aspecto altimétrico, o relevo brasileiro apresenta altitudes modestas, ou seja, não é muito alto nem muito baixo, são valores medianos, né, ao nosso relevo. Pois muitas áreas apresentam altitudes inferiores a 1.200 metros, ou seja, né, nós temos aqui cotas altimétricas de certa forma, medianas, né? Só em alguns casos, como o Pico da Neblina, né, que apresenta para mais de 3.000 metros de altitudes, entendeu? São raras exceções de alguns pontos do nosso relevo, onde você tem altitudes muito elevadas, né? Mas, no geral, são cotas altimétricas baixas ou relativamente baixas, não, são baixas a médias, né, a nossas altitudes, né? Outro aspecto, não possui áreas com dobramentos modernos, ou seja, da era cenozoica. As nossas cadeias de montanhas,
né? São cadeias de montanhas bem antigas, consolidadas, da era pré-cambriana. O Brasil possui cadeias de montanha? Possui, sim. O Brasil possui vários exemplos de cadeias de montanhas oriundas de processos tectônicos, né? Lá da era pré-cambriana, né? Ou seja, são dobramentos antigos chamados, né? Como exemplo, o mais famoso, a Serra do Mar, a Serra do Espinhaço, né? No estado de Minas. Nós temos vários exemplos, tá? Da atuação das áreas de dobramentos antigos no Brasil. Nós temos dobramentos antigos, não dobramentos modernos. O Brasil não possui dobramentos modernos, mas sim dobramentos antigos, terrenos geológicos já consolidados. Tá? No Brasil temos cadeias de montanhas com um arcabouço geologicamente consolidado, está aqui nesse tópico, só apenas reforçando, e dobramentos antigos da era pré-cambriana. Dando continuidade, aqui, ó, nós temos relevo do tipo Inselberg, ou seja, em áreas cratônicas. Isso aqui é típico de terrenos cristalinos, né? Aqui no Nordeste nós encontramos muito nessas áreas do tipo Inselbergs. Na maioria das vezes, esse material rochoso aqui, ou são rochas magmáticas ou rochas metamórficas. Dificilmente você irá encontrar rochas sedimentares aqui, em razão da estrutura geológica, tá? Muito dificilmente, a ser que em alguns pontos isolados de áreas de sedimentação, tá? Muito difícil mesmo, ok? Como por exemplo, aqui ó, nós temos esse relevo tabular, nós temos aqui, ó, só fazendo aqui a diferença, nós temos relevo do tipo Selberg e relevo do tipo tabular, existentes, né, em áreas de bacia sedimental, como esse planaltozinho aqui, ó. Nós temos aqui esse planalto em forma de mesa, né, de platô. E aqui nós temos outro morrozinho testemunho, né, que no passado tudo isso daqui era uma coisa só, né, o relevo ele foi erodido e só sobrou essa parte aqui e esse pequeno morrotezinho aqui, ou morro testemunho. Aqui você tem, né, um planaltozinho tabular aqui, ou seja, com cuesta, né? Você tem aqui um relevo típico de bacias sedimentares, né? Com a cuesta aqui bem definida, né? O front e a cuesta, ok? Então aqui nós temos essas características do relevo em diferentes estruturas geológicas. Aqui estrutura do tipo embasamento cristalino e aqui bacias sedimentares. Tá? Então, vamos agora para a classificação do relevo propriamente dita. Tá? A classificação do relevo, pessoal, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer? Para a compreensão dos aspectos geomorfológicos do território, é preciso uma análise da classificação do relevo, lógico. Para você entender como que o relevo brasileiro ele é compreendido, ele é estudado, você tem que entender essas diferentes classificações, porque elas serviram de base para a atual do professor Jurandir Ross, que foi feita, né, lá no final da década de 1980, mais precisamente em 1989. Tá? Então, nós tivemos inicialmente a classificação de Haroldo de Azevedo, né, ok? E a classificação de Aziz Abissabia, já na década de 1960, e a vigente do professor Jurandir Ross, no final ali da década de 1980. Então, vamos lá. Haroldo de Azevedo foi criado em 1949, né? Ele valorizou a terminologia geomorfológica, ou seja, ele só trabalhou com planaltos e planícies. Ele destacou um aspecto bem importante na sua classificação, que foi isso daqui, ó. Ele destacou o aspecto altimétrico ou a topografia do terreno, ou seja, a topografia, será que ela é muito alta, muito baixa? Então ele destacou esses aspectos aí para a diferenciação das unidades. O que é que eles considerou planície? Uma área inferior a 200 metros e planalto, uma área superior a 200 metros. Essa foi a metodologia que ele utilizou. Né? O aspecto altimétrico, a topografia do terreno. Se o terreno tem uma cota inferior a 200, já é planície. Se tem uma cota superior a 200, já é planalto. Então, nesse caso aqui, ele criou 7 categorias. 4 planaltos,
e 3 planícies. Nesse caso ficou assim, ó. Ele criou grandes estruturas, né? Ele criou aqui a planície costeira, isso aqui também. Esse daqui sabe que é uma planície lá do Rio Grande do Sul, né? Da Lagoa dos Patos, se não me falha a memória, essa parte bem aqui. Então ele criou o quê? Ele criou aqui 3 planícies e 4 planaltos. Planalto das Guianas, Planalto Central, do Atlântico e o Planalto Meridional, tá? Então ele criou essas 7 categorias aqui, baseado no aspecto altimétrico. Acima de 200 planalto, abaixo de 200 planície. Ele chegou às 7 unidades do relevo brasileiro. Tá? Ok? Dando continuidade. 2. Aziz Absaber. Foi elaborada em 1962. Essa classificação já foi um pouco mais aprimorada. Por que aprimorada? Porque ele já criou novas unidades, o próprio Absaber criou novas unidades, certo? Mas ele pegou como base a classificação anterior, tá? Ele aproveitou e aperfeiçoou a classificação, né? E ele utilizou outros aspectos, não só o aspecto altimétrico, mas ele utilizou, né, o entendimento da sedimentação e da erosão. Ou seja, naquelas áreas onde ele viu onde prevalece a sedimentação, ele considerou planície. E aonde ele constatou que há o predomínio da erosão, ele considerou como planalto. Então ele utilizou como critério de divisão essa questão, né, da relação dos processos erosivos e dos processos de deposição. Então, o que é erosão para ele é planalto e o que é deposição para ele é planície. Tá? Então ele utilizou esses elementos aí. Outra diferenciação dele, ó. Ele pegou o planalto do Atlântico e criou 2 unidades, ó, que existia lá no anterior. Ele criou o planalto nordestino e serras e planaltos do leste e sudeste. É aqui, pessoal, onde nós encontramos as cadeias montanhosas lá da Serra do Mar. Nesse bem daqui, ó. Aqui nós encontramos aquelas cadeias de montanhas lá da Serra do Mar, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, tá? Aí ele criou 2 novas. Ele pegou esse planalto do Atlântico e dividiu em 2, planalto nordestino e serras e planaltos do leste e sudeste. Incluiu 2 novas unidades. Olha só, ele criou o planalto do Maranhão, Piauí. Esses planaltos aqui, com certeza ele relacionou aos planaltos da bacia sedimentar do Parnaíba, isso aqui não tenhamos dúvidas, e o planalto uruguaio sul-rio-grandense, né? Porque lá naquela região ali do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós encontramos, né, um conjunto de serras também, né? Ok? Nós temos ali um conjunto de serras, que essas serras, na sua grande maioria, elas são serras de caráter ou de terrenos cristalinos, ok? Essas serras aqui, ó, Planalto Uruguaio, Sul Rio Grandense, ok? Olha aqui, ó, aqui você tem, ó, o Planalto Central, ó, ele foi dividido, ó, nesses 2 aqui, ó, Planalto do Maranhão, Piauí e o Planalto aqui, ó, Uruguaio, Sul Rio Grandense, ok? O Planalto Central ele foi, ó, nesse caso aqui, ó, ele pegou, ó, e fatiou mais 2 unidades, tá? O Planalto Nordestino, as serras e Planalto do Leste e Sudeste. Esse Planalto aqui nordestino, pessoal, com certeza, são aqueles terrenos lá que é predominante no Nordeste, que são os terrenos, que são as formas de relevo do tipo Inselbergs, né? Com certeza que ele quis fazer essa diferenciação, ok? Então ele criou essas 2 unidades, Planalto Nordestino e os serras e planaltos do leste e sudeste. Então ele criou o quê? Né, 10 novas unidades. Né, de 4 planaltos surgiram, né, 7, né? Surgiram 7 novos planaltos, certo? Surgiram 7 novos planaltos e 3 planícies, ou seja, ficou no total de 10, ok? 10 unidades, ok?
No caso aqui, pessoal, vamos ver